Assim, aí chega nesse, igual você falou, pô, tem um prazo esdrúxulo aqui, né? E aí você tem que ir lá e falar, gente, temos esse prazo aqui de foguete para a gente entregar esse produto aqui. E aí todo mundo um olha, vai para a cara do outro, vai falar que não vai dar, cara, não tem como. E como é que é o seu... como é que você trabalha isso dentro do time, né? Para falar e para defender. Às vezes chega e a gente não consegue, né? A gente fala, pô, é assim, eu vou colocar a culpa no time de vendas. O pessoal já vendeu para o cliente, né? Já tem um cliente esperando isso aqui daqui a 2 meses. E aí, cara, como é que você fica nesse meio? Oh, meu Deus. Vou falar, na TC, quando eu cheguei lá, e o produto tinha que ser entregue em setembro, a gente tinha ali uma estimativa que o time mesmo fez, a gente sentou ali para conversar, para falar, poxa, essa tarefa, essa história aqui, ela vai levar 5 dias para serem feitas, tantos pontos e tudo mais. E chegou no momento que, assim, a estimativa ela estava errada, porque eu não tinha espaço para resolução de bugs, eu não tinha espaço dentro das minhas sprints para poder fazer uma correção. Então, assim, ou o dev era perfeito, sem erro algum, o que muitas vezes não vai acontecer, a gente sempre tem alguma coisa que a gente tem que voltar, tem que olhar de novo, o teste, sempre tem alguma coisa que pode ser melhor, né? Então, quando a gente começou a olhar, a primeira sprint funcionou, então tudo que a gente priorizou ali, tudo que foi que estava no início da sprint a gente conseguiu entregar, na segunda já cagou tudo, assim, quase que a metade da sprint não ia ser entregue. E ali tem que repriorizar, não tem o que fazer. E assim, é levantar a mão, falar, galera, a gente vai ter que mudar a data de lançamento do produto, porque, turma, não dá. Assim, o time está inteiramente focado em fazer o produto do zero. Mas chega bug, eu não tenho espaço para resolver. E como é que você faz essa priorização entre backlog, bug e como é que... para entregar, assim, cara? Cara, bug, uma das coisas que eu olho, e aí eu sempre sento com o líder técnico, esse bug, ele vai parar a empresa ou não? Assim, é um bug que, se a gente não resolver agora, crítico, a gente consegue resolver no início da próxima sprint, isso deixando todo mundo comunicado, que a gente vai resolver, mas ele não vai ser resolvido agora. Confortável com isso, né? Exato. Porque, assim, se isso não acontece, a gente ou vai só resolver bug, ou só vai tentar fazer entregas que não vai ser entregas de valor, sabe? Porque, às vezes, uma das coisas que eu vejo, né, é débito técnico. Muitas vezes a gente precisa fazer o débito técnico para fazer aquela entrega de valor. Para fazer aquela entrega para o cliente que de fato vai ter um impacto para a empresa, que o cliente vai usar, mas vai ter débito técnico que ele não vai fazer nenhuma mudança. Então é muito isso, assim, como que a gente consegue equalizar isso? Então, no final das contas, eu sempre tento olhar a priorização para o negócio. Essa entrega específica que a gente vai fazer, qual que é o impacto que ela vai trazer para a empresa? E por que eu sempre pensei dessa forma desde que eu comecei a trabalhar com produto? Quando eu estava no banco, trabalhei com um colega, ele já está aposentado, a única empresa dele foi o Itaú, ele ficou lá por mais de 35 anos. Uau. O André Lírio, é muito engraçado assim, ele nunca trabalhou em outro lugar, ele codava em COBOL, era um dos poucos devs lá do Itaú em COBOL. E uma das coisas que eu aprendi com ele foi o seguinte, ele falou, Kevin, o meu trabalho, assim, tudo que eu faço, eu tô fazendo para pagar o meu salário. Então, assim, ele tinha um salário altíssimo. Então, ele falava assim, se o meu trabalho é evitar perdas financeiras, eu tenho que fazer com que que o banco pague, que eu me pague ali. Então, assim, se eu ganho 20 mil reais, eu tenho que trazer para o banco de resultado 40. Então, assim, quando ele me falou isso, eu falei, cara, é isso. O meu trabalho, ele tem que se pagar. De alguma forma, eu tenho que tangibilizar aquilo que eu estou fazendo e saber, eu sou um custo muito alto para a empresa que não traz resultado algum, ou de fato, o investimento que a empresa está fazendo em mim, eu estou conseguindo, junto com o time, trazer esse retorno, né? Então, muitas vezes, as priorizações que eu acabo fazendo com o time é isso, é olhando para qual resultado que a empresa vai trazer, que a empresa vai ter, qual que é o impacto dentro do negócio, né? Obviamente, vai ter bug que não tem o que fazer. Ele não vai trazer resultado algum, ele não vai trazer dinheiro, ele tem que ser resolvido, porque é crítico. Então, eu sempre olho dessa forma, assim. Então, é muito uma questão de negociação. A gente separar ali momentos. Poxa, se eu tenho aqui um espaço de fazer, vou dar um exemplo, né? Se eu tenho um espaço aqui de fazer 10, com o time que eu tenho hoje,
Será que eu tenho que focar as 10, sendo que eu tenho um bug ali para ser resolvido? Então vamos pegar esse bug, coloca aqui dentro, vamos desenvolver, vamos resolver esse problema primeiro, para que a gente possa dar os próximos passos, né? Mas eu sempre gosto de olhar as priorizações olhando para o impacto da empresa, para que, no final das contas, eu não seja apenas um custo, e o time ali não seja apenas um custo, né? Mas seja um investimento que se paga. Cara, puta, sensacional essa visão, porque de repente você tem um time que custa alto, né? Pô, você tem o PM ali, você tem os devs seniors, acaba sendo tendo um custo relevante ali para a empresa. E quando você consegue colocar um produto rápido até em produção, assim, com menos bugs possível, para que aquilo gere lucro, cara, é sensacional isso, porque eu vivo meio que isso no dia a dia, né? Então a gente também tem, hoje a minha empresa, eu estou saindo de uma empresa de consultoria para ir para uma empresa de produtos. Então a gente vai realmente desenvolver produtos. Hoje o meu cliente é uma empresa de produtos, então eu foco em ajudar eles a construir o produto. A gente tem um time técnico e PMs, POs, que ajudam o time a chegar na decisão de qual é a melhor estratégia ali para aquele produto. E realmente a gente está sempre preocupado com o custo, né? Isso aqui vai trazer, qual o benefício que vai trazer, né? Vai diminuir o custo, porque às vezes não precisa trazer, mas se você conseguir diminuir o custo do processo em si, ali você consegue também já ter um retorno financeiro. E se você conseguir aumentar a receita, melhor ainda, né? Trazer uma feature ali que vai fazer o cliente, pô, isso aqui é legal, a gente consegue cobrar o cliente por causa disso aqui vai ser bem legal. Então a gente também está sempre olhando para isso. Muitas vezes não dá tempo também de fazer, porque as coisas chegam muito apertadas, né? Então a gente tem um time, limitação de tempo. Essas semanas eu fiquei até bravo com o pessoal de produtos, porque a gente tá com um time, a gente reduziu um time de um produto e o pessoal pediu para a gente reduzir e a gente acabou, só que as demandas continuaram chegando como se a gente tivesse no pico ali com o time no máximo de pessoas. E chegou num ponto que o pessoal começou a esfolar, né? Começou a abrir o bico e eu falei, pô, gente, não é assim, né? Tem a demanda. Aí veio abrir, né? Pô, aí eu fiquei até bravo, porque o pessoal abriu para fazer hora extra, né? Então falou, não, faz hora extra aí à noite, faz hora extra no final de semana. Eu falei, não, a gente tem que planejar melhor isso aí, porque a gente tem uma demanda para entregar, e aí acaba que a gente diminui o time, mas o ritmo continua igual antes, ou até mais. Tem que saber a capacidade do time de entrega, né? Tem que entender aí como é que funciona esse produto e como é que a gente vai trazer valor, mais com esse time que a gente tem, na capacidade que tem. Senão eu esfolo todo mundo, cara, e aí não dá. E como é que é o relacionamento seu com o time técnico, o time dev? Legal. Uma das coisas que eu adoro, né? Assim que eu chego nas empresas, é sentar com cada um, fazer um one-on-one mesmo, para conhecer a pessoa. Para entender de onde ela é, de onde ela veio, quais são os sonhos, objetivos que essa pessoa tem, como que eu posso ajudá-la. Porque assim, no final do dia, uma vez eu escutei essa frase, né, de um amigo, o Didio, e ele fala assim, no final do dia é tudo sobre pessoas, tudo. Assim, o negócio ele vai continuar, processos vão existir, mas no final do dia é tudo sobre pessoas. E aí, quando a gente olha até o manifesto, né, pessoas são mais importantes do que o processo em si. Então, assim, eu gosto de sentar com as pessoas, entender quem ela é, quais são os sonhos, quais são os objetivos, como que eu posso ajudar essa pessoa. E eu percebia que tendo essa conexão inicial, as coisas se tornavam muito mais tranquilas e leves. Porque a gente vai passar mais tempo com o time do que com a minha família. Eu trabalho em casa, minha esposa trabalha no outro cômodo, e eu vejo muito mais os devs do time do que minha esposa no dia a dia. Né? Então, assim, eu tenho que ter uma conexão muito boa com essas pessoas, eu tenho que entender quem são, eu tenho que entender as dores dessa pessoa, se ela tem alguma necessidade específica ou não. Então, isso sempre ajudou. Eu vou dar um exemplo, foi um caso que aconteceu quando eu estava na última empresa. O time era enorme, tinha, sei lá, 10 pessoas, era um estagiário, 7 ou 8 devs ali, seniors, e um QA. E a gente tinha um líder técnico também. E aí, assim,
um dia ali numa reunião final ali de uma das sprints, esse Kelly falou, cara, eu queria... Não, mentira, ele chamou a gente, eu e o líder técnico, falou, cara, eu queria ajuda, porque, puxa, às vezes, eu queria só que a gente se organizasse melhor nos deploys. Aí ele abriu assim, falou, porque eu tô tendo problema em casa, com a minha família, porque às vezes eu tô me programando para fazer alguma coisa, e eu não tô conseguindo fazer, porque chega alguma coisa para fazer sem eu saber antes. Uhum. E assim, foi uma coisa simples, a gente simplesmente abriu uma conversa no Slack, chamado deploy do time, e todo dia, toda segunda-feira, galera, eu e o líder técnico, galera, isso aqui é o que vai subir essa semana. Chegava no QA e falava assim, pra você tá tranquilo a gente fazer o teste subir, fazer o deploy na terça ou na quarta? Não, super tranquilo, tal, eu vou me programar e tudo mais. Então a gente estava ali junto com ele. E aí quando a gente teve, né, fez essa mudança, ele falou assim, queria agradecer ao Kevin, ao Gabriel, porque eu parei de ter problema na minha casa e eu parei de dormir no sofá. E no momento a gente achou que era brincadeira, mas não, era verdade, ele tava tendo problema com a família por conta de falha de comunicação. E assim, é uma coisa simples. Poxa, é um canal no Slack, onde as pessoas só vão... A gente só comunicava assim, segunda-feira, o que ia pra produção naquela semana. E isso resolveu a vida da pessoa, assim, foi uma coisa bizarra. E aí, aquele cenário, aquela situação específica mostrou que eu tenho que estar muito mais próximo do time do que eu estava antes, assim, de falar muito mais com as pessoas, de ter muito mais relação, muito mais troca, para que as nossas conversas não sejam só conversas técnicas, que sejam conversas de parceiros, de fato, né? Para que a gente tenha essa parceria ali no nosso dia a dia. Então, assim, eu gosto muito de estar próximo a eles, entender. Eles fazem muitas conversas. Hoje, no time que eu tô, né? Eu tenho 2 devs lá no time na Squad, só que são devs terceiros. E assim, a gente tá sempre próximo de entender quais são as dores, quais são os problemas que estão passando. Se tem alguma dificuldade que eu possa ajudar. Por mais que eu não vou desenvolver para eles, que eu não vou colocar a mão no código, mas tem alguém que você quer falar, que você ainda não achou? Tem alguma Fazer a ponte, né? Fazer a ponte. Você tem alguma resposta que você precisa para destravar o seu trabalho? Então é muito isso, é estar próximo, porque senão o PM fica lá naquele pedestal, que acontece, tem muito PM estrela que fica lá no seu pedestal, achando que ele tem que ser servido, e não é verdade. O PM tem que servir o time, servir a empresa, servir ao cliente, e tem que estar próximo. Então não tem jeito, tem que ter essa relação de proximidade.